Lições que fez de Isaac um homem bem-sucedido. Eu quero que você aprenda nessa noite que Deus te chamou, que Deus te escolheu, mas existe um plano, existe um propósito dentro dessa escolha. Deus não te escolheu por escolher, Deus te escolheu por um propósito de vida. Então preste atenção comigo. Isaac era filho de quem? Isaac era filho de Abraão. Se fala muito de Abraão, e todavia, quando se fala de Abraão, se fala do homem que teve uma fé abundante. Se fala de um homem que o próprio Deus disse que esse homem era amigo dele, por tamanha intimidade, por tamanho relacionamento. Quando se fala de Abraão, se fala de um homem que teve ousadia, que teve intrepidez. Se fala de um homem que foi ousado em ouvir a voz de Deus, em obedecer a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. E eu quero que você preste atenção, porque Abraão ouviu a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, Deus lhe faz promessas. Quando ele ouve a voz de Deus, Deus lhe faz promessas. Glória a Deus. Promessas grandes. Grande Deus. E Abraão está dentro da sua tenda. Deus chama Abraão para fora da tenda e diz: Abraão, olha para o céu. Abraão olha para o céu e diz: conta as estrelas, Abraão. Não dá para contar, Senhor. Faz outra coisa, Abraão, olha para a terra, olha para a areia do mar. Ele olha para a areia do mar e diz: conta a areia. Ele diz: Senhor, não pode contar. Pois bem, Abraão, assim como você não tem condição de contar, essa será o tamanho da minha promessa. Promessa grande, promessa abundante, que os seus olhos não enxergarão a grandeza dessa promessa. Mas a promessa é verdadeira, Abraão. Louvado seja Deus, aleluia. Abraão recebe a promessa, e Isaac é um fruto dessa promessa. Isaac é a geração do cumprimento dessa promessa. Isaac tem uma grande promessa que foi feita a Abraão, e consequentemente essa promessa está sobre a vida de Isaac. Porém, Isaac está vivendo a pior crise de sua vida. Isaac está vivendo a pior dificuldade da sua vida, porque a Bíblia diz que havia fome na terra. A Bíblia diz que havia uma crise instaurada nos dias de Isaac. E nessa crise, Isaac não sabe o que fazer. Nessa crise, Isaac não sabe que direção tomar. Porque não obstante as promessas de Deus, enfrentaremos crises. Não obstante as bênçãos de Deus, enfrentaremos dificuldades. E Isaac é uma prova, pastor, de alguém que tem promessa, mas está enfrentando dificuldade. De alguém que tem promessa, mas está passando no fogo. De alguém que tem promessa, mas está passando, como se diz o bom pentecostal, o estreito de Jeová. Está passando. E daí você diz: ele tem promessa? Tem. Ele tem chamado? Tem. Deus tem um projeto enorme, abundante? Tem. Mas ele está passando por uma crise. E talvez essa primeira fase da vida de Isaac possa se encaixar na sua vida. Porque eu não estou olhando para alguém que não tem promessa. Eu estou olhando e estou vendo que desde a criança até o ancião, todos nós possuímos uma promessa. E talvez alguém está adentrando um momento de crise, está vivendo um momento de dificuldade, está vivendo um momento de desemprego, está vivendo um momento de escassez, está vivendo um momento que você abre a despensa e não tem o que comer,
Está vivendo um momento em que a crise está estabelecida dentro da sua casa e você não tem saída, você não tem porta de escape. A única coisa que te faz ficar de pé é a promessa. A única coisa que te faz permanecer fiel é a promessa. A única coisa que te faz ter esperança é a promessa. E é a situação de Isaac. Ele tem promessa, mas ele está vivenciando uma crise. E eu quero te ensinar a primeira lição da vida de Isaac. Eu quero perguntar para você se você já viveu alguma crise. Eu quero te perguntar se você já passou por alguma crise. Eu quero te perguntar se você está vivendo alguma crise. E talvez a sua resposta pode ser: estou vivendo uma crise. Talvez você possa me afirmar: estou passando por uma crise. Talvez você possa me dizer: eu passei por uma crise. E Isaac nos dá a primeira lição de como vencer a crise. Como vencer os momentos difíceis da vida. Eu não estou pregando para pessoas que só vivem momentos bons. Eu não estou pregando para pessoas que só vivem momentos de montes, não. Eu estou pregando para pessoas que passam por vales. Estou pregando para pessoas que sentem na alma as dores das provações. Isaac, no capítulo 26 e no verso 2, nos ensina um ouro, uma preciosidade. E a Bíblia diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu lhe disser. Isaac está em crise, Isaac está em dificuldade, mas quem aparece para Isaac no meio da dificuldade? Quem? O Senhor. Quem aparece para Isaac no meio da dificuldade? O Senhor. Deus se apresenta para Isaac. Deus aparece para Isaac e diz: Isaac, eu sei que o seu pensamento é o mesmo do teu pai Abraão, descer ao Egito. Eu sei que o seu pensamento é correr para o Egito, porque no Egito tem mantimento. Mas faz o seguinte: vai contra a lógica, vai contra a racionalidade. Fica na terra que eu te disser. Habita na terra que eu te mostrar, Isaac. Fica na terra que eu te direcionar, que eu te orientar. Por quê? Porque em ti darei todas as nações da terra. Em ti confirmarei as promessas que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei a tua semente. Sabe que Isaac está nos ensinando aqui? Que no momento de crise você não deve recorrer aos homens. No momento de crise você não deve recorrer a pessoas. No momento de crise você precisa recorrer ao Senhor. No momento que a porta fecha, é muito bom pedir a oração do pastor. É muito bom receber o óleo sobre a cabeça e dizer: a porta vai se abrir. Mas eu quero te dizer que no momento de maior dificuldade da sua vida, você precisa procurar o Senhor. Você precisa se apresentar ao Senhor. Você precisa ser direcionado pelo Senhor. Você precisa ouvir a voz do Senhor e não apenas ouvir, obedecer. Porque a primeira lição de Isaac é que ele obedece a voz de Deus. Tem alguém me compreendendo? Diga amém. Amém. Alguém me ouve? Diga amém. Amém. Então a primeira coisa que Isaac nos ensina é que ele ouve e obedece. Ele ouve e obedece. Deus está dizendo: não sai daqui, Isaac. Fica aqui, Isaac. Habita nessa terra, Isaac. Ele está dizendo: é aqui que eu vou habitar. Então é aqui que eu vou ficar. A minha razão está dizendo: desças ao Egito. Mas a voz de Deus está dizendo: habita em Gerar. Então o primeiro segredo para você vencer a crise é obedecer a voz de Deus. É ouvir e obedecer a voz do Senhor. Abaixa só um pouquinho o fundo musical para mim.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. A segunda lição que Isaac me ensina, que Isaac te ensina, é algo profundo. Porque se a primeira lição Isaac obedeceu, a segunda lição ele colheu os resultados da obediência. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que o pecado tem consequência, que a maldade tem consequência, que o diabo te empurra no laço e te faz viver a podridão daquilo que ele te empurrou. Mas eu quero te afirmar que se o pecado tem consequência, a obediência tem resposta. Glória a Deus. Se o pecado tem consequência, a obediência tem uma semeadura tão profunda de um grande fruto. Glória a Deus. Aleluia. Porque Isaac obedeceu. Então o resultado da obediência, diz a Bíblia, que foi a honra de Deus no lugar onde ele estava. Porque ele habitou na terra que o Senhor mandou, em Gerar. E só para abrir a sua mente, porque eu prego rápido e sou simples. Só para abrir a sua mente, Gerar, na lógica, era o último lugar para Isaac ficar. Sabe por quê? Porque Gerar não era uma terra onde as mãos de Deus estavam. Gerar era a terra dos filisteus. Grande Deus. Aleluia. Gerar era uma terra onde não havia aliança dela com a promessa de Deus. E Deus está dizendo: habita em Gerar, fique em Gerar, reside em Gerar, obedece a minha voz, Isaac, fica aí. Isaac obedece. E se você tiver Bíblia, e se você acompanhar comigo, você vai ver que no verso 6 do capítulo 26, a Bíblia diz assim: e assim habitou Isaac em Gerar. E no verso 12, a Bíblia vai afirmar: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu. Toda semeadura, ela tem resultado. Aleluia. Você só não colhe se você não plantar. Então Isaac, ele tem semente, mas a terra não é boa para plantar. Porque a terra que ele vai plantar não é uma terra de promessa, é uma terra de maldição. Não é uma terra boa, é uma terra infrutífera. Então ele tem semente boa, mas ele não tem uma boa terra para plantar. E você pode ter semente boa, se a terra não for boa, a semente mirra, a semente morre no ventre da terra. Então você tem que ter uma boa semente, mas você precisa ter uma boa terra. Mas Isaac tem uma boa semente, e Deus está dizendo para ele habitar em uma terra que não é boa. Então parece que Deus está invertendo o valor. Parece que Deus está mudando a soma dos resultados. Mas não. Deus não está fazendo isso. Porque Deus não enxerga a superfície da terra. Deus enxerga a profundidade da terra. Deus não enxerga o que você enxerga. Deus enxerga além do seu olhar. Você enxerga a aparência da terra. Você enxerga o que a terra pode te dar, o que a terra pode produzir. Deus enxerga não isso. Deus enxerga avante. Deus enxerga à frente. E quando Deus diz para Isaac habitar, é porque Deus está dizendo que vai dar certo. Deus está afirmando: eu bato o martelo que nessa terra, Isaac, você obedece, mas você terá o resultado bom da sua obediência. Glória a Deus. E sabe qual foi o resultado? Que naquele mesmo ano, ano de crise, naquele mesmo ano em que o Brasil talvez esteja igualado ao momento de Isaac, momento de crise, desemprego, economia baixa,
onde as pessoas estão trocando o almoço pela janta, onde muitos estão desempregados e estão vivendo uma vida difícil. Era a vida que Isaac estava vivendo. Mas Isaac obedece à voz de Deus, pega a semente, semeia na terra, e sabe o que a Bíblia diz? Que ele colhe. Sabe o que a Bíblia diz? Que teve resultados. E sabe qual foi o resultado? Naquele mesmo ano, colheu 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Verso 12. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia não está dizendo que ele plantou e colheu porque a plantação dele foi boa. A Bíblia não está dizendo que ele plantou e colheu porque ele sabia plantar. A Bíblia está dizendo que ele plantou e colheu sem medidas porque o Senhor o abençoava. Glória a Deus, aleluia. Então ele tinha uma boa semente, uma terra má, mas o Senhor o abençoava. Ele tinha uma boa semente e estava no lugar errado, mas o Senhor o abençoava. O lugar não era propício, mas o Senhor o abençoava. Ou seja, na terra de maldição, na terra ruim, na terra onde a razão diz que está errado, mas a fé de Isaac está dizendo: Deus falou, Deus me disse, Deus me orientou, Deus me guiou, Deus me direcionou. Então, se Deus me direcionou, Deus toma a responsabilidade para si, para me abençoar. Você sabia, pastor, que quando você age na direção de Deus, a responsabilidade passa da sua mão para a mão de Deus. Glória a Deus. Então, quando você age na direção de Deus, não é você que tem a responsabilidade de fazer uma boa plantação, é Deus que tem a responsabilidade de te dar uma boa colheita, porque você obedeceu, você foi fiel à voz do Senhor. E talvez alguém está aqui nessa noite disperso e não está entendendo esse ouro, essa preciosidade em que Deus está te alertando. Talvez o momento que você está vivendo é um momento conturbado, é um momento de dificuldade, é um momento financeiro ruim, mas Deus está dizendo: obedeça a minha voz. Deus está dizendo: fica onde eu estou mandando você ficar. Deus está dizendo: semeia onde eu estou mandando você semear. O lugar é simples, mas semeie na terra. O lugar não é luxuoso, mas semeie na terra. O lugar não tem qualidades aos olhares humanos, mas Deus está mandando semear na terra. Glória a Deus, aleluia. A terceira coisa que me chama a atenção na vida de Isaac é que ele se engrandeceu. E o se engrandeceu aqui não é soberba. O se engrandeceu aqui não é altivez, não é orgulho. O se engrandeceu aqui, pastor, é que Deus fez de Isaac uma pessoa grande. Tem diferença de eu se engrandecer diante do pastor, me engrandecer diante dele e querer fazer ele pequeno diante da minha grandeza. Agora tem grande diferença do Senhor me engrandecer, do Senhor me exaltar e fazer coisas grandes. Foi o que aconteceu com Isaac. A terceira lição da vida de Isaac é algo simples. Ele ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, e o Senhor engrandeceu a vida de Isaac. Glória a Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Que talvez ainda você não experimentou o cumprimento da promessa. Talvez ainda você não experimentou a colheita da promessa. Talvez ainda você não experimentou o resultado da obediência acerca da promessa. Mas eu quero profetizar na sua vida. Glória a Deus. Eu quero afirmar na sua vida que se você não sair debaixo da promessa de Deus, Deus vai te engrandecer. Você se tornará grande e Deus te dará coisas que jamais você imaginou ter. Eu não sabia a igreja, o tamanho que era. Eu não sabia o bairro que era. Não conhecia esse bairro. Mas Deus falou no meu coração quando eu cheguei aqui, que Ele daria a vocês a unção da prosperidade. Glória a Deus. Tem alguém que acredita? Diga amém. Amém. Ou você acha porque o bairro é simples?
A igreja é simples, Deus não pode te tornar grande? Ou porque você acha que talvez não terminou o 3º grau, talvez não passou pela escola, Deus não pode te tornar grande? Eu não estou dizendo de lógica nem de razão, eu estou dizendo de um Deus que faz promessa e cumpre promessa. Então Isaac recebeu, ele herdou a promessa que Deus fez ao seu pai Abraão. E para encerrar, a promessa que Deus fez a Abraão e que Isaac herdou foi uma promessa condicional. Deus não dá promessa para pessoas descompromissadas. Deus. Deus não faz promessa para pessoas que não têm fidelidade à promessa. Deus não cumpre promessa para pessoas que não priorizam a promessa. Deus estava dizendo: seu pai morreu, Abraão, Isaac é vivo, mas tem uma coisa, para a promessa se cumprir, eu vou exigir de você ações acerca da promessa. Talvez todos aqui, como afirmei de início, tenham promessa, mas também eu posso afirmar que a grande parte não está tendo resultado das promessas, que a grande parte não está enxergando a promessa. Posso afirmar que a grande parte está vivendo aquém da promessa, não está priorizando a promessa. E talvez a sua colheita, os seus resultados tenham sido ruins. Talvez você olhe para a sua vida e a enxerga no espelho e diz: quem sou eu? Você olha para a sua vida e enxerga alguém que recebeu tantas promessas, tantas revelações, alguém que recebeu de Deus tantas coisas grandes, mas ainda continua vivendo coisas pequenas. Deus é grande, sim ou não? Sim. As coisas de Deus é grande, sim ou não? Sim. Mas por que você vive coisas pequenas? Por que nós vivemos coisas pequenas? Porque a igreja que eu estou é pequena? Porque o pastor que eu sirvo é pequeno? Porque o carro onde eu ando é pequeno? Porque a casa onde eu moro é pequena? Porque o emprego que eu tenho é pequeno? Porque o salário que eu ganho é pequeno? Não. Vivemos coisas pequenas porque não temos ousadia para receber coisas grandes. Isaac ouviu a voz de Deus. Deus mostrou a terra que ele ia habitar. E Deus diz: é Isaac. Ele olhou, observou, disse: puxa, é feia a terra, hein? Ele olhou e disse: que chão infrutífero, que terra morta. Ele olhou para o céu e disse: não há vida nesse lugar. É igual a cidade que você foi quase esfaqueado lá. Não há vida. Isso, quase morreu, quer dizer. Não há vida naquele lugar. Mas o que acontece? Ele enxergou tudo isso. Quantas dificuldades você enxergou? Quantas dificuldades você tem enxergado? Quantas coisas você tem olhado e tem dito: Deus, o Senhor fez promessa, mas nada está andando no caminho da promessa, nada está se cumprindo ao redor da promessa. E Deus está te dizendo aqui nessa noite, de uma forma simples: não estou gritando, não estou pulando, não estou falando muito alto, e não estou fazendo isso porque eu não sou menos pentecostal que você. É porque o que Deus está me dizendo e o que Deus está mandando te passar, você precisa refletir. Você precisa pensar: puxa, que situação da minha vida. Você precisa ser racional agora e dizer: que caminho eu estou percorrendo? Porque a promessa não se cumpre, porque a bênção de Deus não está dentro da minha casa. E Deus está dizendo para você: porque você tem a semente, mas você não tem ousadia para jogar a semente na terra que eu mandei. Você olha para a terra e diz: isso aí não vai dar nada não. Você olha para a terra e diz: eu não vou gastar semente nisso não. Vai que eu perco a semente, vai que eu tomo prejuízo, vai que eu jogo a semente e não recolho de novo os meus frutos. A sua incredulidade, a nossa incredulidade está diminuindo a grandeza da promessa. E eu não prego para alguém que tem promessa apenas. Eu prego para alguém
que tem desejo de viver as promessas? Tem alguém aqui? Glória a Deus. Tem alguém que tem ousadia para viver a promessa? Glória a Deus. Porque eu digo como disse Salomão, e concluindo a minha mensagem: se no dia da batalha se fizeres frouxo, olha que palavra, pouca será a sua força. Está frouxo? Está mais para lá do que para cá? Está em cima do muro? Está indeciso? É tremendo, Jesus. Sabe a direção que deve tomar, mas não toma? Sabe aonde deve ficar, mas não fica? Sabe o que deve fazer para Deus, mas não faz? Está indeciso? Pouca será a sua força. É o que a Bíblia está dizendo. É, Deus. Então eu quero que se coloque de pé. Só, peraí, não coloque ainda não. Se coloque de pé só aqueles que têm ousadia para viver a grandeza da promessa. Se coloque de pé. Se você não tiver ousadia, não fique de pé. Glória a Deus, aleluia. A mãe que está com a criança no colo não precisa, tá? Glória a Deus, aleluia. Se você não tem ousadia, pastor, você vai entrar no campo de batalha e vai ser cobaia do diabo. Ele vai dar tapa na sua cabeça, vai dar chute nas suas costas, vai puxar o seu pé, vai colocar capuz na sua cabeça, vai fazer de você balela. Mas se você tiver ousadia, meu irmão, Deus coloca uma espada nas suas mãos, você derrota o inimigo, entra no campo dele e toma posse Glória a daquilo que Deus, Deus tem. aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero fazer algo de Deus aqui nessa noite. O pastor me deu liberdade e eu quero fazer isso. Amém. Porque essa igreja ainda, pastor, ela é um projeto. Em 6 anos que a igreja está comemorando, eu estou afirmando que essa igreja é um projeto. Glória a Deus, aleluia. Porque no dia em que a promessa que Deus colocou no seu coração se engrandecer, será algo tão grande. Será pessoas de tantos lugares que o Senhor nunca imaginou. É ousadia para tomar posse da promessa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O meu sogro, ele tem uma experiência vasta no ministério, 30 anos como pastor de igreja. Já viu e já enfrentou muitas crises. E venceu. Louvado seja Deus. Obteve êxito. Então Deus tocou no meu coração, comentei com ele: eu vou ungir cada um de vocês com a unção da prosperidade. Eu não quero saber o grau de faculdade que você tem. Eu não quero saber o tamanho do seu salário. Eu nunca fiz isso em toda a minha trajetória como pregador e nem como pastor. Mas aqui Deus confirma no meu coração isso. E você que está com portas fechadas verá resultados dessa promessa. Aleluia, aleluia. Você que está vivendo escassez verá o resultado dessas promessas. Aleluia, Deus. Tem alguém que queria aqui nessa noite? Se eu dizer para o pastor que isso aqui é o tamanho dessa igreja, já está dentro do coração dele, para ele estar satisfeito, eu posso estar equivocado. Porque talvez a visão de um pastor nunca se estabelece dentro de um ambiente. Ele sempre quer mais, ele sempre quer avançar, ele sempre quer progredir. E talvez o seu sonho é progredir. Talvez o seu coração almeja por progressão, progredir. E Deus tem isso para você nessa noite. Eu quero pegar esse azeite com a liberdade do pastor. Eu quero entregar nas mãos do meu sogro. Ele vai ungir, eu vou orar e ele vai ungir. E você que está aqui nessa noite vai sair de posse da unção da prosperidade. Sabe o que é a unção da prosperidade? Você vai tocar naquilo que não cresce, você vai crescer. Glória a Deus, aleluia. No trabalho onde você está, Deus te fará destaque. Você não será um empregadinho, não. Sabe aquele negócio de R$900 por mês, um cachezinho por ali, e fica ali 10 anos servindo e nunca sendo servido. Deus te fará grande. Essa é a promessa de Isaac. Eu não vim entregar a promessa de Moisés,
promessa, eu vim pregar a promessa de Isaac. E a promessa de Isaac é que Isaac se tornou grande. Aleluia. Em meio à sua pequenez, Deus te fará grande. Grande Deus, aleluia. Eu quero que a primeira fileira faça uma fila aqui na frente do pastor Alto. Eu vou orar. A primeira fileira, meus irmãos. A primeira fileira apenas. Por quê? E daí vai ficar bem organizado. Eu vou orar. E nisso que eu vou orar, eu vou pedir ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, que derrame sobre a sua vida a unção da prosperidade. Alguém crê? Não entra nessa fila se você não crê, tá bom? Porque senão você vai perder mais uma vez tempo. E tempo é precioso. Olha como tempo passou. Posso orar, pastor? Eu quero que os irmãos que ainda não estão na fila fechem os olhos. Eu quero que você feche os olhos, porque eu concluo a minha mensagem dizendo: os inimigos tentou entulhar os poços de Isaac, mas a prosperidade era tão abundante, era tão grande, que a Bíblia diz que os inimigos entulhavam e Deus fazia ele abrir outro poço, e o poço que ele abria dava resultado. Vai dar resultado na sua vida financeira, vai dar resultado na sua vida material, vai dar resultado no seu casamento, vai dar resultado em todas as áreas da sua vida. Eu oro agora, Espírito de Deus, Espírito da verdade, eu peço à igreja para interceder comigo. Espírito da verdade, Espírito de Deus, Senhor, eu vim neste culto, eu vim neste santuário, eu estou na aliança de Abraão, eu estou na aliança feita ao teu servo Isaac, ó Pai. A promessa está sobre mim, a promessa está na vida da sua igreja, a promessa está na vida desse homem, a promessa está na vida desse pastor. O Senhor fará desse homem um homem grande, não, ó Pai, porque ele quer, mas porque o Senhor deseja. O Senhor aumentará o rebanho, o Senhor alargará as tendas, a tenda será grande, pessoas virão, ó Pai, e semearão nessa tenda para o crescimento, porque o Senhor lhe fez uma promessa. Ó Pai, a sua igreja está recebendo agora a unção da prosperidade. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está dizendo: isso é estranho, que coisa mais ridícula, para que ungir, para que talvez dizer a alguém que vai receber a prosperidade? Não é tempo de prosperidade, Senhor. Isaac estava vivendo o tempo que a nação brasileira está vivenciando, tempo de crise, tempo de dificuldade, tempo de desemprego econômico. Ah, meu Senhor, mas eu estou nessa noite na aliança da sua palavra, dizendo: cumpra a sua promessa, cumpra com a sua promessa. Que a prosperidade esteja na vida dessa irmã, que a prosperidade esteja na vida desse irmão. Ele vai tocar e Deus vai abençoar, ele vai tocar e Deus vai curar, ele vai tocar e as portas se abrirão, ele vai tocar e coisas grandes o Senhor vai realizar. Receba com fé a unção da prosperidade. Deus está prosperando a sua vida, Deus está alargando as suas tendas, Deus está trazendo sobre ti a bênção, Deus está trazendo sobre ti os resultados da colheita, Deus está trazendo sobre ti coisas extraordinárias do céu. Toma posse no nome de Jesus, receba no nome de Jesus, abrace a promessa, abrace, porque prosperidade não é só dinheiro na conta bancária, prosperidade é saúde, prosperidade é a paz do casamento, prosperidade é os filhos da presença de Deus, prosperidade é a paz quando se assenta à mesa para comer, prosperidade é ter uma saúde abençoada, prosperidade é ter um emprego, e um emprego que as pessoas te reconheçam, que as pessoas paguem aquilo que é correto a você. Deus, nessa noite, ó Pai, a unção da prosperidade está nesse santuário. Eu não sou mercenário, Senhor, eu não sou apenas
apenas um homem, eu sou um profeta do Senhor, que eu estou dizendo que a prosperidade habita, que a prosperidade está. E como revelação dessa palavra e desse projeto, eu quero te dizer que haverá testemunhos, haverá resultados por essa unção. E pessoas, Senhor, procurarão o homem de Deus dessa igreja e dirá que após a unção, por intermédio da sua palavra, as portas se abriu, as coisas estão acontecendo. Eu quero que você não se surpreenda com o seu amanhã. Talvez você está preocupado com o seu amanhã. Talvez estamos preocupados com o nosso amanhã. Mas eu quero te dizer, não se preocupe. E talvez não se surpreenda. Porque talvez o seu patrão te chame essa semana e diga: rapaz, sua gravata vermelha está bonita. Glória a Deus, aleluia. A sua roupa está elegante. Glória a Deus. E eu vi uma coisa diferente em você e não sei o que é. Glória a Deus. Mas vai lá no RH, vou aumentar seu salário. Glória a Deus. Talvez o seu esposo que não deu um presente há anos. Oh, Jesus. E por que não dizer há anos? Nunca deu. Te chame pela primeira vez com um buquê de flores na mão. Aleluia. Te leve para jantar. E diga: você é meu amor e o seu amor é meu. Você não crê nisso? Quem é casado, receba, diga amém. Talvez você está com um carro, sabe? Eu vou dizer aqui bem simplesinho, carro meia boca. E você mais empurra o carro do que anda no carro. As pessoas mais te vêem fora do carro do que dentro do carro. As pessoas te vêem mais passando luta com o carro do que usufruindo do carro. Deus te dará coisas que os seus olhos não viram. Deus fará coisas que a condição que você tem diz que não pode. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de promessas. Deus poderia aqui me dizer uma palavra mais dura, mas o ambiente que eu estou, o lugar onde estou, que é pastoreado por homens de Deus, mulheres de Deus, Deus colocou essa palavra no meu coração. Se você sair daqui dessa noite crendo, firme, com a fé no que Deus falou, meu irmão, Deus fará coisas grandes. Eu creio, Deus. Eu digo: Deus fará coisas grandes. creio, Você diz papai amém. Amém. Deus fará coisas grandes. Amém. Deus fará coisas grandes. Amém. Diga para o seu irmão: Deus fará coisas grandes. Deus fará coisa grande. Amém. Amém, Jesus. Pastor, eu agradeço por essa oportunidade. Acredito que o Senhor daqui uns dias também conhecerá a nossa igreja com a sua família. Sei que dirigir um trabalho é corrido. Eu sou auxiliar, já pastoreei igrejas e sei como a obra exige, como a obra tira de nós um tempo, mas um tempo que é investido para Deus. O Senhor estará conosco na melhor oportunidade. Agradeço essa igreja. A igreja é simples, o povo é simples, o pregador mais simples ainda, e no meio da simplicidade Deus fala, Deus opera e Deus trabalha. E aqui é um povo de fé, pastor. E é por isso que Deus vai honrar esse povo. Porque não há soberba no coração, há humildade. Por isso que Deus colocará nas suas mãos o que você nunca pensou em ter. Porque quando chegar, você vai lembrar do lugar que tem te sustentado, do lugar que tem alimentado a sua fé. E você vai dizer: Deus me deu, mas por gratidão agora eu dou a parte de Deus. Aplauda.